Gênesis capítulo 18, aparecem 3 anjos a Abraão. Na verdade, o capítulo 18, junto com o capítulo 19, eles fazem um interlúdio, fazem um ínterim. Por quê? Na verdade, você tem até o capítulo 17 as promessas de Deus sendo feitas a Abraão. E na verdade, Deus mudou o nome de Abraão, Deus instituiu a circuncisão como a marca, mudou o nome de Sarai, e o cumprimento da promessa vai aparecer a partir do capítulo de número 20, 21, 22, nós teremos o desfecho da história centralizada na pessoa de Abraão. Já o capítulo 18, ele apresenta junto com o 19 o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E você vai entender por quê. Esses 2 capítulos, na verdade, eles estavam comprovando a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Porque Deus prometeu a Abraão que ele simplesmente tiraria todos os habitantes de Canaã e introduziria a descendência de Abraão nessa terra. Só que isso só aconteceria há 400 anos mais à frente. Mas como símbolo de posse, você vai perceber que ele tirou Sodoma e Gomorra daquela terra com as outras cidades, como prova do cumprimento do seu juízo sobre os cananeus. Vamos ler aqui, capítulo 18, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre. Isso aqui é na parte sul ali de Israel, né? No mapa que você conhece, é o Negev. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, isso quer dizer, em torno do meio-dia, na metade do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Veja bem, aqui aparecem 3 anjos a Abraão. E na verdade, esses 3 anjos, eles têm um símbolo direto da Trindade. Na verdade, os 3 anjos, eles simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você vai perceber mais à frente. E quando ele corre de encontro a eles, ele se inclina à terra, que é um sinal de reverência. Por que eu estou falando isso? Porque quando chegar mais à frente, você vai ter um anjo que fica e 2 que prosseguem para Sodoma e Gomorra. E o tratamento que Ló vai prestar aos 2 é igual ao que ele prestou aos 3. Isso se dá pelo fato de que muitos entendem que aqui seria o Senhor e outros 2 seriam anjos. Só que esse cálculo não vai ter uma coerência, porque você vai entender que tudo que aconteceu com os 3 acontece com os 2 também, lá no capítulo 19. Aí o Abraão foi, se prostrou, reverenciou, 3, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Isso quer dizer, ele queria trazer um alimento, lavar os pés, aquele tratamento que era dado aos viajantes. Aí ele fala, fica aí, come, descansa, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. Veja que o Abraão, quando vê a aproximação desses 3, ele trata os 3 de igual forma. Então, na verdade, um não seria maior do que o outro. Por quê? Quando nós falamos que isso aqui é uma teofania, veja bem, se é uma teofania, e teofania você lembra que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, Jesus no caso o próprio Deus, a teofania na verdade através dos 3 anjos, ela fica meio que encoberta, porque são 3 anjos ou é o próprio Deus? É o que aconteceu com Jacó mais à frente quando ele lutar com um anjo. Na verdade lá não é Deus, e sim um anjo que representa Deus. E aqui no caso esses 3 representam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por isso que ele trata com eles de Senhor. Ele fala como se fosse o Senhor. E tem mais, ele já sabe o motivo da chegada deles. Porque ele fala aqui, porquanto por isso chegaste até vosso servo. Quer dizer, ele sabe que eles vão passar, ele sabe, que eles vão passar adiante dele e vão em direção a Sodoma e Gomorra. Mas escuta só, versículo 6.
E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Amassar a farinha, fazer os bolos, é como se fosse a nossa farinha de trigo, né? Preparar bolos para eles que eram visitantes. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Vitela é aquela bem novinha, né? A vitela é o bezerro bem novo, é aquele animal ainda bem novinho, a carne fresquinha, né? Pegou a vitela para preparar. E diz assim: deu-a ao moço, quer dizer, ao servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, dos 3. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Veja, ele preparou um banquete, ele preparou o local. E ele mesmo ficou em pé. Por que ele fica em pé? Ele, na verdade, está se colocando como servo desses visitantes, como servo desses anjos. Porque quando você tinha uma pessoa sentada à mesa, o servo sempre ficava e fica em pé próximo. Porque caso o Senhor precise, ele vai chamar e o servo está prestes a servir. Então é isso que Abraão fez. Preparou a comida, colocou tudo ali debaixo da árvore. E eles sentaram e comeram. Se eles sentaram e comeram, você vai entender. Peraí, eles comeram. Por que eles comeram? Porque eles estão na forma física. Você, dentro da Bíblia, você tem anjos aparecendo de 2 formas. Ou os anjos aparecem de forma glorificada, quer dizer, na sua forma original, resplandecentes, ou eles aparecem na forma humana, física. No caso aqui, eles estavam em forma física. Por isso que você entende, todas as vezes que um anjo entra dentro da dimensão humana, na nossa forma humana, ele toma os aspectos humanos. Aí você percebe, ele come, ele bebe, ele dorme, ele tem necessidades fisiológicas como os normais têm. Por aí que a pessoa entende o fato lá do capítulo 6 de Gênesis não ser tão incógnita como alguns pensam ser. Porque na verdade quando o anjo entrava ou entra dentro da dimensão humana, ele se faz conforme o humano. Da mesma maneira, aquele que está na dimensão humana e entra na dimensão espiritual se faz semelhante ao espiritual. Mas aí é outro assunto, para mais à frente nós trataremos. 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. Quer dizer, os anjos falaram assim: cadê a tua esposa Sara? Falou: está dentro da tenda. E Sara estava dentro da tenda, mas com o ouvido colado, ouvindo a conversa deles. Aí eles disseram assim, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, quer dizer, mais ou menos o ano que vem, por esta época. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, quer dizer, a menstruação. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleites depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então quer dizer que Sara, ouvindo de dentro da tenda, ela riu. Ela falou: como pode, já sendo velha? E na verdade, meu esposo também é velho, já cessou o costume das mulheres? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Veja que a expressão diz: e disse o Senhor a Abraão. Mas nas outras passagens também que o anjo aparece, ele também é chamado de Senhor. Então a questão dele ser identificado como Senhor é porque sempre que tinha a aparição do anjo do Senhor, ele era considerado como o próprio Deus. Você vai ver isso em várias passagens da Bíblia. Mas a diferença, quando fala na questão de ser o próprio Deus, está no tratamento e na reverência. Então, uns entendem que aqui foi uma teofania e outros entendem que não, e que eram anjos comuns. Eu continuo na minha aplicação direta do título. 3 varões igual a 3 anjos. E os 3 simbolizam a Trindade. Você vai entender por quê aqui mais à frente. Então ele fala assim: a Sara riu. A Sara está rindo. Está rindo, ela está achando que alguma coisa é difícil aqui para Deus. Aí o versículo 14 é tremendo, diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida.
e Sara terá um filho. Veja, Sara riu, ela duvidou, ela não creu, mas isto aqui anulou a promessa de Deus? Não. Por quê? As falhas do homem não anulam os propósitos divinos. Quando Deus tem propósitos na vida de uma pessoa, ainda que essa pessoa vacile, você viu que Abraão deu muitas vaciladas, Sara também vacilou aqui, não quer dizer que ele não vai cumprir. Senão você fala assim, mas ela duvidou, ela não teve fé. Não. A fé, nós devemos entender que a fé é algo do espírito, enquanto que a oscilação e a dúvida é algo da nossa alma. Por isso que a questão aqui não envolve a promessa e o espiritual, mas sim a alma e o condicional. Então ele falou assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti este tempo e Sara terá um filho. Quer dizer, crendo ou não crendo, o filho vai nascer, até porque ele tinha prometido. 15. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Quer dizer, eles não tinham a noção da onisciência e da onipresença de Deus. Eles não estão acreditando nem na onipotência, quem dirá na onipresença e onisciência, que é a capacidade de estar em todos os lugares e saber todas as coisas, que são as principais características de Deus aqui manifestadas para nós aqui na terra. 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Vamos ver. Eles estavam em Mamre. Aí o que acontece? Eles acabaram de comer, passaram a informação de que Sara teria o filho. Aí Sara sorriu, não mudou nada, falou, não, vai nascer daqui a um ano, você pode prestar atenção que a palavra vai se cumprir. Aí quando você chega mais à frente, o Abraão ficou olhando, os três levantaram e olharam para a direção de Sodoma e Gomorra, que se você olhar no mapa, é continuando descendo ao sul no mapa da Palestina. E Abraão continuou caminhando lado a lado com eles. Aí é que entra a grande questão que eu chamei a atenção no início. Porque quando eles forem para Sodoma e Gomorra, sinal de que Sodoma e Gomorra será destruída. Então Deus vai comunicar os fatos a Abraão no seu detalhe. Veja no 17, ó. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele fala isso porque Abraão seria o representante dele na terra, daria origem ao povo de Israel. Então ele tinha que estar por dentro de todos os planejamentos que o Senhor tem para com os que habitam na terra. Aí ele fala no 19, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, quer dizer, sua posteridade, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus está dizendo o seguinte, como Abraão agora fechou um pacto comigo, eu tenho que comunicar a Abraão as coisas que vão acontecer. Por isso que diz mais na frente que Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Deus negociava diretamente com Abraão. Aí ele fala assim, ó, 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, quer dizer, o nível do pecado em Sodoma e Gomorra estava muito acima. Aí ele fala, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Veja, aqui tem um antropomorfismo, né? Ou seja, você atribuir características humanas, quando ele diz assim, agora descerei agora e verei. Não quer dizer que Deus não sabe, porque Deus enche os céus e a terra, ele sabe de tudo, como ele sabia o que Sara estava pensando lá dentro da tenda. Aqui é uma forma, uma expressão que nós chamamos de antropomorfismo, porque na verdade você está transferindo para Deus atributos humanos para que o homem consiga entender perfeitamente tudo aquilo que Deus estava querendo transmitir. Tipo o seguinte, eu vou lá verificar para ver se realmente é assim. Versículo 22, ó. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Olha só, hein? Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. É aqui que também tem um texto que a pessoa tem que interpretar de forma correta. Vejamos. Você tem 3 anjos. Os 3 anjos são mensageiros de Deus, correto? São anjos do Senhor. Aí, na verdade, 2 partem para Sodoma
e um fica com Abraão ali, cara a cara em Mamre. Então, na verdade, diz, Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Mas por que diz que ele ficou em pé ainda diante da face do Senhor? Porque os três eram mensageiros do Senhor. Agora, como dois foram, e o que permanece também é mensageiro do Senhor. Porque algumas vezes a pessoa fala assim, não, ele ficou perante o Senhor e os dois anjos foram para Sodoma. Não é isso. Você tem que pegar o contexto inteiro. Isso é princípio da hermenêutica. Se os três têm o mesmo tratamento no início, aqui dividiu porque existe um ato objetivo, e eu vou explicar para você. As três personalidades aqui, as três pessoas, ou seja, os três anjos, eles estão nos trazendo uma aplicação direta, uma prefiguração direta do plano da Trindade que só é conhecido no futuro. Por quê? Você tem três que na verdade são um. Então, quando você pega esse que ficou diante do Abraão, porque o Abraão vai interceder perante ele, esse simboliza o Deus Pai, o Senhor. Já os outros dois que foram para Sodoma, eles exemplificam quem? O Espírito Santo e Jesus. Por quê? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus que é o elemento da salvação. Então veja se você consegue compreender. Abraão vai interceder perante um, e os outros dois atuam na salvação. E você vai verificar mais intensamente ainda. A salvação que ele vai realizar é em cima do povo dele que está dentro da cidade. E esse povo dele dentro da cidade vai se resumir a Ló e suas filhas, que até a mulher do Ló vai olhar para trás. Então nós devemos entender que aqui existe um plano direto que fala a respeito da Trindade e da salvação. Mas vamos ler mais aqui, você vai entender. 23. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Esta passagem é conhecida de uma forma, diz assim, em brincadeira, né? Uma charge, uma xiste, algo brincalhão, que costuma-se dizer que é a pechincha de Abraão. Por que a pechincha de Abraão? Porque o Abraão vai começar a querer barganhar com o Senhor, como se Deus estivesse errando. Olha como é que Deus teve uma paciência aqui. Porque o Abraão se meteu diretamente no que Deus ia fazer. E aí ele começa a barganhar querendo salvar os habitantes de Sodoma e Gomorra. E fica bem interessante esse diálogo. Olha no 23. Ó. E chegou-se a Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás? Também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Olha o risco que esse sujeito está atravessando, enfrentando. Ele está questionando Deus cara a cara, achando que Deus vai ser injusto e matar pessoas justas com os ímpios. Mas aí nós devemos entender, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Claro que Abraão não conhecia o Senhor, claro que Abraão não sabia várias características do Deus que ele estava tendo tratamento ali. Mas como ele é chamado de amigo de Deus, você vê que o papo e o relacionamento entre ele e Abraão é semelhante entre aquele papo entre Moisés e o Senhor também, que nós veremos no livro do Êxodo. Aí o Senhor vai e responde para ele assim, longe de ti, ainda é o Abraão falando, longe de ti que faças tal coisa, está dando uma lição, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, olha só, não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja, que ele encostou Deus na parede. Ele está questionando a atuação do Senhor. 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, porque ele sabe que pegou pesado na primeira. E ele está se atrevendo a falar a segunda. Então ele vai falar de novo, versículo 28. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, lhe disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. O Abraão está com medo, ele falou assim, eu estou sendo abusado demais, mas eu vou em frente.
e disse: não a destruirei por amor dos 20. 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Já está gastando as fichas todas, ó. Se porventura se acharem ali 10. Aí vem a palavra. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Veja, ele está dizendo o seguinte: Abraão, fique calmo, fique tranquilo, eu não sou injusto. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra e as cidades demais, não é? Que era Admá, Sodoma, Gomorra, Zeboim, Admá e Zoar, sendo que Zoar vai ficar de fora. Ele está dizendo: eu vou porque a medida da injustiça deles é muito grande. Então nós devemos pegar isso aqui para entender o porquê de aparecerem os 3. Porque os 3 são a prefiguração. No 33 fala assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aí você vai entender o seguinte: o Abraão, ele ficou só e o anjo sumiu. Agora você vai entender, ele sumiu, mas os outros ficaram. Porque se você percebeu bem, o capítulo 18, ele vem logo após a promessa, ou melhor, a aliança que Deus fez com Abraão e a mudança do nome. Então o 18, assim como vai ser também o 19, nós vamos fazer na sequência, eles apresentam justamente Deus mostrando que ele cumpriria a promessa. Porque lá atrás, no 15, ele falou: vou te dar a terra do Cananeu, do Queneu, do Quenezeu, Cadmoneu, tal, a terra dos cananeus. E quem são esses daqui? Eles são cananeus também. Eles habitam em Canaã. Então Deus está dando a prova para Abraão agora, ao vivo e a cores, que ele vai tirar todos os habitantes da terra de Canaã e vai confirmar em herança para a sua posteridade 400 anos depois. Só que por ora, essa pechincha de Abraão aqui está mostrando o quê? Que Deus é um Deus justo. E que antes que ele mande destruição, primeiro ele recolhe o povo dele, primeiro ele marca o povo dele. Foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim mas lá na frente, quando ele nas pragas do Egito, vai ser assim na grande tribulação e etc. Deus, ele não erra, ele é preciso, ele é cirúrgico, ele é milimétrico. Não há um mínimo de erro nas atuações do Senhor. E no 19 nós veremos a conclusão desse fato iniciado no capítulo 18. Este foi Gênesis capítulo de número 18.